Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Deus abençoe e ilumine a todos nós, sejamos iluminados e fortalecidos na fé. Nessa terça-feira, dia de São Vicente de Paulo, dia 27 de setembro de 2022. Vicente de Paulo, que nasceu em 1581 e morreu em 1660, sacerdote, pároco, dedicou-se à evangelização das populações rurais. Foi capelão de embarcações e apóstolo da caridade entre os pobres, doentes e sofredores. Na sua escola se formaram sacerdotes, religiosos e leigos, que foram os animadores da igreja na França, e sua voz se fez intérprete dos direitos dos humildes, junto aos poderosos. Promoveu uma forma simples e popular de evangelização. Fundou os padres da missão, que são os lazaristas, e junto com Santa Luísa de Marillac, as filhas da caridade. E o evangelho que a igreja nos traz de hoje é Lucas capítulo 9, versículos de 51 a 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, então tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus, mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Raul Seixas, que nasceu em 1945 e morreu em 1989, dizia: as pessoas não morrem, só acordam do sonho da vida. As pessoas não morrem, só acordam dos sonhos da vida. Unidos na fé, nós aqui abrimos o nosso coração, pedindo a Deus que ilumine a todos nós e atentos a este momento importante na vida de Jesus que nós acabamos de ouvir no Evangelho. Jesus começa a sua pregação na periferia de Israel, lá na Galileia, que é a região de Cafarnaum, e ali, região dos pagãos, era uma região mais difícil, longe de Jerusalém. Encontrava-se também no meio os samaritanos que odiavam que era odiado pelo povo de Israel, considerado como pagãos, porque não frequentava Jerusalém, o templo, e tinha outra referência religiosa. Então Jesus chega um momento da vida, depois da sua missão, pregação, curas, milagres, ensinamentos, pregações, perguntas, questionamentos, o que o povo acha de mim, o que vocês acham. E Jesus toma a firme decisão de ir para Jerusalém. É a última viagem na vida de Jesus. Os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, referem-se a esta viagem. Esta viagem que sai da Galileia e vai até Jerusalém, na grande cidade. Marcos dedicou 1 capítulo, Mateus 2 capítulos e Lucas quase 10 capítulos para esta viagem, porque é a viagem do discernimento. Nesse firme propósito dessa viagem, as pessoas que vão acompanhar Jesus no caminho vão discernindo se vão ou não vão com ele, se querem ou não querem, se dão ou não dão conta, se estão a favor ou contra Jesus. Diante daquilo que Jesus vai se manifestando, as pessoas são obrigadas a tomar uma posição. Diante daquilo que Jesus vai falando, diante daquilo que Jesus vai realizando, as pessoas precisam tomar uma posição diante dele. E aí, por isso que Jesus agora toma a firme decisão de ir para Jerusalém. Eu já manda mensageiros na frente. Primeiro lugar e primeiro difícil. Primeira situação difícil é Samaria. Os samaritanos não recebem Jesus porque eles não acolhiam quem ia para Jerusalém. Viu? Vão preparar a hospedagem para Jesus, mas Jesus não é recebido nos samaritanos. Tiago e João têm uma frase, uma posição apocalíptica.
Não te receberam, você quer que desçam raios do céu para destruí-los? Jesus os repreende. Não é porque não me acolheram que vão ser e precisam ser destruídos. Ninguém é obrigado a acolher Jesus, ninguém é obrigado a seguir Jesus nessa viagem, ninguém é obrigado a acreditar nele, mas quem acredita, Jesus exige alguma coisa. Mas Jesus não quer punir quem não acredita. Jesus não quer castigar quem não acredita, apesar que a tentação dos discípulos, viu, Tiago e João, é essa: desça fogo, vamos destruir isso aqui. Igual foi destruído Sodoma e Gomorra. Viu? Então, Jesus disse que não vamos fazer isso não, vamos seguir nossa viagem. Viu? A caminhada para Jesus, a caminhada de Jesus até Jerusalém tem o firme propósito, porque ali Jesus será morto. E a grande dificuldade, que o propósito de Jesus de ir para Jerusalém não é morrer, é a ressurreição. Acho que é isso que às vezes dá ânimo e coragem para Jesus seguir o seu caminho, viu? E partiram para outro povoado. Jesus vai passando de povoado em povoado, e na firme decisão de partir para Jerusalém, Jesus vai caminhar em direção à ressurreição. Passa pela morte? Passa. Mas o fim último é o ressuscitado. O fim último é o ressuscitado. Por isso é uma caminhada muito grande e difícil, porque a ressurreição ninguém sabe o que é ainda. Não há experiência do ressuscitado, é uma aventura. Você tem um mestre, esse mestre toma a decisão de ir para Jerusalém, ele sabe que tem fariseus, doutores da lei, anciãos querendo o pescoço dele, já foi ameaçado de morte, e agora, por alguma razão, ele toma a decisão de ir. Mas Jesus não está caminhando para a morte, Jesus está caminhando para a ressurreição. A ressurreição é a vida aprovada por Deus que nos coloca na esfera da eternidade. Como se dá isso? Não sabemos, porque não temos capacidade intelectual, física, emocional, estrutural para imaginar um mundo fora do nosso. A gente só consegue imaginar um mundo dentro dos nós. É igual quem gosta muito de espiritismo, gosta de carta, ele só fala aquilo que a gente já sabe. Nenhum cara que fala com os mortos fala uma coisa que a gente não sabe. Fala uma realidade que a gente não sabe. Todo esse povo aí que fica falando com os mortos, que fica falando com o espírito de outra esfera, que conversa e tem acesso a outra esfera, eles não falam nada além daquilo que a gente já sabe. Eles não têm a capacidade, escuta aí como é, qual que é a temperatura, tem espaço, não tem, eles não sabem explicar, eles não sabem dizer. O diálogo é sempre em relação à nossa realidade, nunca em relação à realidade de quem está lá no céu. Mas a gente precisa, às vezes, da fantasia para manifestar a nossa fé e continuar a nossa vida. Por isso a minha prece hoje, que às vezes a gente tenha pensar se a gente tem a coragem de seguir Jesus nessa viagem. Jesus, tomando firme propósito de ir para Jerusalém, ele caminha para a ressurreição. Mas não é uma caminhada fácil, não é uma caminhada tranquila. É uma caminhada de dúvida, de angústia, de dificuldade, de problemas, de falta de fé, de incertezas, e é muito difícil. Mas é isso que dá sentido à vida. Uma vida muito fácil não dá sentido à vida. Uma vida de quem tudo quer não vale a pena. Quando a gente vê certas pessoas que tudo aquilo que quer, a gente vê que elas se perdem muito facilmente. Elas se vendem muito facilmente, elas se estragam muito facilmente. Então peçamos a Deus que nos dê a coragem da gente seguir Jesus nessa caminhada, e na medida que a gente for seguindo Jesus, que a gente tenha também a coragem de nos posicionar. Diante de Jesus, eu estou com Ele ou eu estou contra Ele? E aquilo que Ele vai me falando me ensina a mudar o quê? E muda o quê dentro da minha vida e da minha história? Mas que a gente possa seguir Jesus em direção à ressurreição, não em direção à morte. A morte é uma passagem, mas em direção à ressurreição, porque é para lá. E sabendo que às vezes a gente vai ser rejeitado mesmo. Jesus já começa a sua caminhada sendo rejeitado, não sendo acolhido. Nós temos a mania de que a gente sempre vai ter sucesso, ser acolhido. Não, às vezes a gente passa pelo sentimento de rejeição, de não ser acolhido. E simplesmente porque as pessoas pensam que ele, parecia que ele vai para Jerusalém, a gente não gosta desse povo, então aqui o senhor não dorme. Como se Jesus, como ser humano, tivesse feito algum mal para um samaritano. E às vezes a rejeição é porque queremos fazer uma viagem, queremos fazer um propósito de vida.
Que Deus abençoe. Um abraço, até mais.